O anime se inicia apresentando a vida do protagonista em seu mundo anterior, onde todos os dias ele enfrentava a mesma rotina cansativa. Ia trabalhar em um trem sempre lotado e quase sempre voltava para casa correndo para não perder o último horário. Sua vida seguia sem mudanças, até que de repente ele reencarna em outro mundo e acaba se tornando o senhor de uma vila distante. Com essa nova posição, ele passa a sonhar em desenvolver aquele lugar e transformá-lo em algo melhor. Ao despertar, ele percebe que sua mão é pequena demais. Confuso, começa a caminhar pela casa tentando entender o que está acontecendo. Quando olha pela janela, uma garota aparece e se desculpa, chamando-o pelo nome Van. Ele também pede desculpas, explicando que estava apenas admirando a paisagem por achá-la linda. A garota estranha o jeito como ele fala e pergunta como alguém tão novo consegue usar palavras tão complexas, mesmo tendo apenas 2 anos de idade. Van se surpreende ao ouvir isso e começa a refletir, até perceber que ainda guarda todas as memórias de sua vida passada. Ele conclui que aquilo deve ser o tal fenômeno da reencarnação. Aos poucos, Van se recorda de sua nova família e descobre que seus irmãos se chamam Múrcia, Yard e Sesto. Curioso, ele pergunta onde exatamente está vivendo. Logo depois, é levado até a mesa de jantar, onde encontra seu pai e todos os irmãos reunidos. Durante a refeição, Van recebe um tratamento atencioso das criadas e até brinca com elas, achando que isso ajuda em sua imagem. No entanto, enquanto se diverte, ele percebe claramente que todas as lembranças de sua vida no Japão permanecem intactas. O pai pede que um dos filhos diga quais são seus planos para o dia. Um deles responde, um pouco nervoso, que irá estudar magia de fogo e táticas de batalha. Sesto comenta que pretende focar no aprendizado de magia. Quando chega a vez de Van, ele admite que ainda não tem certeza, mas afirma que gostaria de aprender mais sobre a cultura e a história do país. Os irmãos ficam impressionados com a resposta, enquanto o pai começa a rir, percebendo que mimou bastante o garoto. Mesmo tão jovem, Van demonstra uma maturidade incomum. O pai acredita que ele herdará as qualidades dele e de sua falecida esposa, Mila, e que certamente despertará uma poderosa magia de fogo. O pai comenta que aguarda com expectativa a cerimônia de avaliação mágica, realizada quando as crianças completam 8 anos. Ele confia muito no potencial de Van. O garoto explica que, naquele mundo, a aptidão mágica é extremamente importante, principalmente para os nobres, que precisam dominar habilidades ofensivas para proteger seus territórios. Os 4 elementos principais são fogo, água, vento e terra. E qualquer pessoa que desperte algo diferente disso é vista como motivo de vergonha. Seu pai e irmãos possuem afinidade com os 4 elementos. Em outro momento, Van questiona se aquele porto é o único disponível. A criada confirma, explicando que existe uma criatura gigantesca no mar, o que torna a navegação perigosa. Van demonstra interesse em aprender mais sobre as raças daquele mundo, surpreendendo a garota com tanta curiosidade. Ela conta sobre a existência de elfos e anões. Algumas criadas tentam interromper, dizendo que aquele tipo de assunto é complicado para uma criança, mas Van pede que não se preocupem, pois ele apenas quer aprender. O assunto então muda para ferramentas mágicas. A criada explica que certos cristais, gemas e minerais conseguem armazenar energia mágica, permitindo a criação de itens especiais de acordo com a afinidade de cada pessoa. Nesse momento, um homem aparece batendo na mesa e lembra a todos que Van tem apenas 2 anos e ainda está aprendendo o básico. Esse homem é o mordomo-chefe. Ele testa Van pedindo que conte os dedos da mão. Quando o garoto responde corretamente, o mordomo fica impressionado e decide se tornar seu tutor. Para Van, aqueles estudos se transformam em um verdadeiro tormento. Ainda assim, graças às aulas intensas, ele aprende uma enorme quantidade de coisas em pouco tempo. 2 anos se passam e ele completa 4 anos de idade. A cena muda para Van treinando combate com sua criada favorita. Apesar de executar golpes precisos, ela desvia de todos e ainda zomba dele, saindo correndo enquanto ri. Outra criada aparece, questionando se ela não tem medo de ser punida por desrespeitar um nobre, já que isso é considerado um crime sério naquele mundo. Para encerrar a situação, Van apenas dá um leve beliscão na testa da garota e diz que o assunto está resolvido. Durante 1 ano inteiro, ele treina esgrima todos os dias e já consegue lutar de igual para igual com crianças mais velhas. Por enfrentar oponentes da mesma idade, os ataques acabam sendo simples, mas ainda assim, sua habilidade chama a atenção. A diferença entre sua vida atual e a anterior é enorme.
e todos ficam impressionados tanto com seu talento quanto com sua humildade, mesmo vindo de uma família nobre. Enquanto bebe água após o treino, Van se depara com Dee, o vice-líder da Ordem dos Cavaleiros Reais. Dee pede para examinar suas mãos e se surpreende ao perceber que elas ainda são macias, sem calos. Ele imaginava que Van treinasse todas as noites. O garoto explica que passa a maior parte do tempo estudando. Dee comenta que Van estuda muito mais do que uma criança comum, o que faz o garoto entender o motivo de sua rotina tão pesada. Animado, Dee se oferece para ensinar esgrima avançada a Van e promete torná-lo o melhor espadachim do reino. Van percebe que ele fala muito sério, mas explica que gosta tanto de lutar quanto de estudar, e que pretende se dedicar às duas coisas. Dee aceita não forçar demais, mas deixa claro que será rigoroso. Ele começa a treiná-lo desde a manhã até o fim da tarde, dizendo que os exercícios são leves, embora Van tenha certeza de que aquele homem não tem coração. Uma criada aparece elogiando o esforço do garoto, e Van agradece. Apesar das dificuldades, ele sente que seus dias nesse novo mundo são divertidos e cheios de significado, algo que nunca viveu antes. Ele decide continuar aproveitando essa nova vida. No ano seguinte, Van completa 6 anos e passa a ser conhecido como uma criança prodígio. Sua rotina, porém, se torna pesada demais, repleta de estudos e treinos intensos, fazendo com que ele se sinta cada vez mais cansado. Por isso pede à criada que o leve para passear. Ele diz que quer ir ao mercado apenas uma vez, para deixar de ser visto como prodígio e viver como uma criança comum. Ao chegar à cidade, Van fica encantado, já que nunca havia ido até lá. Tio explica que aquele é o maior mercado da região. De repente, Van vê um homem acompanhado de uma garota em péssimo estado. Ao perguntar o que está acontecendo, descobre que o homem pretende vender a própria filha como escrava. Ao ouvir isso, o coração de Van aperta, profundamente abalado com a cena diante de seus olhos. Tio explica que, quando as famílias não têm sequer o mínimo para comer, muitas acabam vendendo seus próprios filhos como escravos para conseguir sobreviver. Van sente um aperto no peito ao perceber o quão cruel e injusta é essa realidade, considerando aquilo algo impensável de se fazer com uma criança. Nesse momento, surge uma mulher perguntando se ele seria o filho do Marquês. Ela se apresenta como Rosalie, funcionária da companhia mercantil Mary, e afirma que pode providenciar qualquer coisa de que ele precise. Van então pergunta qual é o preço do garoto à sua frente. Rosalie questiona se a criança possui alguma aptidão mágica, e o homem responde que apenas tem talento para roubar, afirmando que, por isso, não vale mais do que 3 grandes moedas de prata. Irritado, o homem passa a agredir o garoto violentamente e decide levá-lo para outra loja. Van, indignado com a cena, decide comprar a criança e oferece 5 grandes moedas de prata. O homem aceita imediatamente e sai apressado do local. Van se aproxima do garoto, pergunta se ele consegue se levantar e se apresenta, dizendo que se chama Van. O outro garoto revela que seu nome é Crimson. Van afirma que ele está livre para ir aonde quiser. Tio fica confusa, pois não entende por que Van comprou um escravo apenas para libertá-lo. Van explica que só fez isso para ajudar e pergunta se Crimson tem algum lugar para ir. Em seguida, Van sugere que ele vá para sua casa. Crimson responde que não acredita que o Marquês permitiria a entrada de uma criança de origem desconhecida na mansão, mas que, se ele fosse oficialmente um escravo, a situação seria diferente. Van pergunta se dessa forma estaria tudo bem, e o garoto concorda. Rosalie sugere que o melhor seria firmar um pacto entre mestre e servo. Quando o pacto é realizado, uma marca surge na mão de Crimson e permanecerá ali até que seja desfeita. Van agradece a Rosalie, deixando-a extremamente feliz, pois nunca havia recebido um agradecimento sincero de um nobre em toda a sua vida. No dia seguinte, Crimson avisa Van que Dee está esperando por ele. Van pede que diga que ele não está ali, mas o garoto responde que Dee já sabe. Van então pede para que Crimson coloque uma luva, já que a marca do pacto não é algo bonito de se exibir. Crimson, porém, diz que gosta de mostrar a marca, pois ela representa o laço que tem com Van, e isso o deixa muito feliz. Van comenta que comprou luvas novas para ele, e assim o garoto aceita usá-las. Ao sair da sala, Crimson diz a Dee que Van não está presente, mas o homem jura ter visto Van entrar mais cedo. Crimson acredita que Dee apenas imaginou isso, talvez por causa dos sentimentos intensos que nutre por Van. Com isso, Dee decide levar Crimson para treinar no lugar de Van. Depois disso, 2 anos se passam,
e todos comentam que Van completou 8 anos de idade. As expectativas são enormes, e todos mal podem esperar pelo resultado do teste de aptidão mágica. As pessoas estão animadas, acreditando que Van se tornará o senhor das terras. Ele é querido por todos, pois sempre trata as pessoas com simpatia e humildade, como se fosse alguém comum. A cena muda para a residência da família, onde é explicado que todos os filhos do clã dominam os 4 elementos, e que certamente Van também teria aptidão para a magia do fogo. Após o teste ser realizado, uma chuva começa a cair, e todos ficam chocados ao descobrir que Van não possui afinidade com nenhum dos 4 elementos. A única magia que ele consegue usar é a magia de produção. Entre todas, essa é considerada a mais infeliz e desprezada. Um homem explica que essa magia permite criar armas e acessórios usando materiais disponíveis e imaginação, sem necessidade de afinidade elemental. Ele questiona como Van pretende proteger o povo com uma habilidade considerada inútil. O pai, frustrado, lembra que ele e a falecida mãe de Van sempre tiveram grande poder de fogo e não entende como o filho pôde nascer tão inútil. Tomado pela raiva, o homem saca sua espada, decidido a dar fim àquilo, dizendo que foi ingênuo ao acreditar que Van seria um gênio, quando na verdade se tornou motivo de vergonha. Nesse instante, um dos irmãos de Van se coloca à frente do pai e propõe uma alternativa. Ele explica que existe uma vila remota que nunca se desenvolveu devido à sua localização isolada. Sugere que Van seja enviado para lá. A vila tem pouco mais de 100 habitantes. Fica ao norte, em uma região montanhosa que não produz nada de especial, além de ser ameaçada por uma poderosa besta demoníaca. Próximo dali está o território do conde Ferdinand, e do outro lado fica o reino de Yerineta. O valor daquela vila é mínimo, sendo usada apenas como ponto de apoio para expedições de treinamento. Trata-se de um território recém-adquirido, cuja lealdade à família do Marquês é fraca. Caso alguém da família assumisse o comando, mesmo que simbolicamente, o prestígio aumentaria. O pai decide então deixar Van sob os cuidados do homem mais forte da vila e ordena que ele parta assim que tudo estiver preparado. Em seguida, o pai deixa a sala. O irmão pede desculpas a Van, dizendo que aquela foi a única saída possível. A notícia se espalha rapidamente e todos ficam tristes pela partida do garoto. Muitos gostam dele, e até Dee decide acompanhá-lo para ensinar tudo o que sabe sobre magia. Van questiona se um cavaleiro realmente pode ir junto, mas Dee afirma que não há com o que se preocupar, pois onde Van for, ele também irá. O mordomo-chefe decide se aposentar e acompanhar Van, dizendo que vai se divertir muito ajudando-o. Sem outra opção, Van aceita que todos o acompanhem. Tio pergunta se ele está bem, já que parece sorrir tanto. Ao deixar a cidade, as pessoas se entristecem, mas aceitam a decisão e desejam sorte na nova vida de Van. O garoto se sente feliz por saber que possui tantas pessoas em quem pode confiar. Assim termina o primeiro episódio. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdos e nos vemos na próxima semana. Tchau! Durante o caminho até a nova cidade, o protagonista demonstra para todos que possui grande afinidade com a magia de produção. Ele gostaria que esse tipo de magia tivesse alguma utilidade prática, e após uma longa jornada, finalmente começam a se aproximar da vila onde irão morar a partir de agora. O garoto pede para que Kamsin não se esforce além do limite e diz que, caso ela já esteja cansada, pode voltar para casa sem qualquer problema. Se ele pedisse ajuda ao seu irmão, certamente ele cuidaria de Van, mas isso não importa para ele. Ele prometeu passar o resto da vida ao lado de Van, e pretende cumprir essa promessa. Diz que estará sempre ao lado do garoto e que colocaria até a própria vida em jogo por ele. Van fica extremamente envergonhado e pergunta se aquilo soa como um pedido de casamento. O garoto responde, de forma direta, que ama Van. Mesmo achando a situação estranha, ele decide continuar a viagem. Porém, sem aviso algum, a carruagem para bruscamente. Ao olharem adiante, percebem que a vila enfrenta sérios problemas e está sendo atacada. Van se reúne rapidamente com seus companheiros para montar uma estratégia e tentar retomar a vila. Den comenta que provavelmente se trata de um grupo de bandidos atacando o local. Van percebe que a vila está cercada por arqueiros por todos os lados, mas estranhamente, as flechas não parecem surtir efeito algum. Em frente ao portão, há várias pessoas reunidas, enquanto os aldeões só conseguem se esconder, sem ter como reagir. Fazendo uma estimativa rápida, Van calcula que existam cerca de 50 inimigos, um número bem superior ao deles.
Den sugere avançar e enfrentar os atacantes, acreditando que, se trabalharem juntos, podem vencer. Um dos homens considera isso arriscado, já que estão em menor número. Den responde que entende os riscos, pois já esteve diversas vezes na linha de frente. Ele sabe que haverá feridos e até mortos, mas acredita que ainda exista uma forma de combater o inimigo. Um dos aventureiros lembra que foram contratados apenas para escoltar até a cidade e não aceitarão missões que coloquem seus companheiros em risco mortal. Den explica que aquela vila é o primeiro território de seu senhor e abriga as primeiras pessoas sob seu domínio. Questiona quando eles pretendem sacar as espadas, se não forem uma situação crítica como aquela. O aventureiro reconhece o senso de honra de Den, mas afirma que isso não se aplica a eles, que são apenas aventureiros. Mesmo entendendo, Den pede que ao menos protejam Van. O mordomo, porém, se opõe. Diz que se Den morrer, não haverá futuro, mesmo que a vila seja recuperada. Apesar da idade, ele revela ser um mago dos 4 elementos, surpreendendo a todos. Explica que começará erguendo uma barreira, enquanto os aventureiros atacam à distância por trás dela. Quando os inimigos voltarem a atenção para a barreira, Dee e seus homens atacarão pelos flancos. Com ataques surpresa coordenados, as chances de vitória serão altas. Van pergunta se o mordomo pretende lutar também. Ele responde que sim, pois se não continuar o ataque, acabará apenas servindo de isca, e Dee e os outros morrerão em vão. Van se recusa a aceitar a morte de seu mordomo, mas ele insiste, dizendo que seus olhos velhos ainda podem ser úteis, e pede que Van aceite esse desejo. Van se opõe novamente, lembrando o quanto ele contribuiu para a família dos marqueses. Ele também pede que Dee não se arrisque, pois ainda fazem parte da ordem principal dos cavaleiros. Se perderem Dee, que tem grande poder de combate, e o estrategista do grupo, o território não poderá se desenvolver. Van então se oferece para servir de isca, mas sua criada se recusa a permitir isso. Khamsin também se voluntaria para atrair os inimigos. Van explica que não suportaria ver alguém que ama morrer e diz que Khamsin deve viver o máximo possível, já que agora é livre. Ele decide avançar montado na carruagem, atacando de frente, enquanto os outros realizam ataques de longo alcance pelos lados. Mesmo com resistência, Van afirma que treina esgrima intensivamente todos os dias com o vice-comandante dos cavaleiros e não morrerá tão facilmente. Em seus pensamentos, acredita que, mesmo que morra, seria honroso um senhor dar a vida por seu povo. Pede que descartem seu corpo e não revelem seu nome, para não causar problemas à família do Marquês. A cena muda para os aventureiros conversando, dizendo que nunca conheceram nobres realmente bons, apenas arrogantes. Um deles pergunta por que aceitou a missão, e ele responde que pretende permanecer por muito tempo no território do Marquês Feltio. Van surge de repente, agradecendo por ele ter aceitado o trabalho. O homem acaba ficando bem envergonhado com o agradecimento do garoto, e os seus amigos perguntam para saber se não era todos os nobres que eram ruins, de que talvez existam exceções entre os nobres. Voltando ao presente, o aventureiro decide aceitar lutar na linha de frente dessa vez, confiando sua vida a Van. Mesmo o garoto relutando, ele explica que, se uma criança está disposta a arriscar a própria vida, não pode se recusar. Seus companheiros concordam, dizendo que sempre zombaram da nobreza, mas nunca conheceram alguém que lembrasse o nome de todos como Van. Por isso, acreditam que podem confiar nele. Den também decide avançar, pois proteger Van Ali é proteger o futuro da família dos marqueses. Espada segue junto, afirmando que, como senhor das terras, Van não pode agir de forma tão imprudente e precisa entender o peso de ser um herdeiro. Assim, ele ajusta a estratégia. Primeiro a barreira, ataques à distância, Dee pela esquerda e Orto pela direita. Um dos aventureiros observa o poder do mago e fica impressionado. Outro comenta que se ele tivesse recusado, estaria disposto a arriscar a própria vida em seu lugar. Ele diz que Van é um peixe grande e que, se possível, gostaria de vê-lo se tornar rei. Logo, os invasores começam a ser atacados pelas costas, caindo um após o outro. Confusos, tentam reagir, mas Dee avança com seus companheiros, derrotando vários inimigos com facilidade. Apenas com sua aura, Dee faz muitos fugirem. Um lutador tenta atacar o grupo de suporte e quase acerta uma das mulheres, mas Van surge à frente, corta as pernas do inimigo e Khamsin finaliza o ataque. Van alerta que pode haver mais inimigos naquela área e pede atenção redobrada. A mulher, em choque, observa o garoto e se pergunta que tipo de criança é aquela que acabou de salvá-la. Depois de algum tempo,
Todos os inimigos presentes no local foram dominados e capturados, sem que ninguém tivesse se ferido. Assim que o aventureiro receber a recompensa combinada, a missão será considerada concluída. Porém, ele passa a demonstrar certo interesse em Van. Talvez isso não renda dinheiro, mas ele pensa seriamente em permanecer naquele lugar. Um dos integrantes diz que não pode ficar, pois já possui um trabalho fixo em outro local. A mulher, no entanto, decide permanecer, já que foi salva diretamente por Van. Os demais também escolhem ficar, pois percebem que ele é diferente de todos os outros nobres que já conheceram ao longo da vida. Além de ainda ser apenas uma criança que nem sequer completou 10 anos. Eles querem acompanhar de perto que tipo de pessoa ele se tornará no futuro e decidem ajudá-lo por um tempo. Van acaba levando uma repreensão de sua empregada, que diz que, se ele pretende arriscar a própria vida dessa maneira, deveria usar a dela como isca no lugar dele, pedindo que nunca mais cometa atitudes tão imprudentes. Nesse momento, Dee aparece dizendo a todos que aquela foi uma vitória excelente. Espada observa que os aldeões parecem estar todos reunidos diante do portão da vila. Ao entrarem no local, Van se apresenta como o novo senhor da vila, mas logo fica claro que o lugar está em péssimas condições. Um homem idoso explica que é o chefe da vila e agradece profundamente por terem sido salvos. Van pergunta se ataques como aquele já aconteceram antes, e o velho confirma, dizendo que somente naquele ano a vila foi atacada várias vezes. Van então questiona o motivo de a vila ser tão visada, e o chefe responde que, nos tempos do conde Ferdinand, havia uma ordem de cavaleiros que patrulhava a região, mas isso deixou de acontecer. Van entende que após os marqueses assumirem aquela área, a vila passou a correr sério risco de desaparecer. Ele demonstra arrependimento pelas ações de seu pai e acredita que ele não sabe da real situação do local, já que, por pagar poucos impostos, a vila não é considerada prioridade para os nobres. Van explica que não adianta apenas reclamar da condição atual do reino. O chefe da vila questiona se realmente devem ouvir isso vindo de um nobre. Van pede que todos se acalmem, afirmando que está falando sobre o futuro da vila. Ele reconhece que a responsabilidade da nobreza é grande e que, se forem analisar as causas, provavelmente houve falhas nas leis estabelecidas pela família real Berliné, fundadora do reino. Porém, mudar as leis de um reino não é algo simples. Por isso ele pergunta se eles sabem o que fazer além de apenas reclamar. Van, então, apresenta 3 medidas possíveis. A primeira é criar valor para a vila, tornando impossível que o reino a ignore. A segunda é garantir uma fonte de renda constante para contratar mercenários. A terceira é reformar e desenvolver a vila por conta própria. Uma das moradoras explica que eles já tentaram melhorar a vila sozinhos, mas que não foi nada fácil. Van responde que entende as dificuldades, mas reforça que agora ele é o senhor daquelas terras e não permitirá que seu povo passe fome. Mesmo assim, poucos demonstram esperança imediata. Nesse momento, Espada decide falar. Ele explica que serviu como mordomo-chefe da casa do Marquês Fértil e afirma que Van é um jovem extremamente talentoso, tendo sido nomeado senhor das terras ainda aos 8 anos. Diz que ele sempre foi tratado como um prodígio. Também explica que Dee veio para atuar como guarda da vila. A partir disso, os aldeões começam a criar grandes expectativas, já que pessoas tão importantes agora estão ali. Um dos homens pergunta se Van também domina os 4 elementos. Van pede que não criem expectativas exageradas em relação à sua magia, dizendo que pode ajudar de outras formas. Ele mesmo reconhece que ainda não conhece completamente suas próprias habilidades. Um morador pergunta sobre os impostos, que giram em torno de 30%. Van decide reduzir para apenas 10% da colheita por um tempo, pois considera essencial garantir primeiro uma vida estável para todos. Essa decisão anima bastante os aldeões. Van decide que o primeiro passo será reforçar as muralhas da vila e pergunta se alguém consegue ajudar nisso. Um homem responde que pode usar magia de terra, mas que com o tempo, a estrutura se tornará apenas uma parede comum. Van considera isso suficiente por enquanto e pede que ele faça. O homem executa a magia, deixando todos impressionados com sua força. Van acha melhor atrasar possíveis novos ataques, mas Dee diz para deixar isso com eles, pois irão preparar várias armadilhas. Van pede que todos colaborem, afirmando que, se trabalharem juntos, a vila certamente irá prosperar. Ao sair da vila, Van decide testar sua magia de produção para criar algo resistente. Um dos aventureiros tenta quebrar o objeto com sua espada, mas não consegue, surpreendendo a todos.
Ao anoitecer, uma garota pergunta se a magia de Van não se esgota. Ele responde que não consegue perceber esse limite, explicando que a magia de produção consome muito poder mágico e que normalmente é difícil criar sequer um único item. No dia seguinte, Van decide construir uma casa. Com o tempo, ele também pretende organizar uma festa da colheita ou algo parecido com um carnaval. Ele se questiona se realmente consegue criar uma casa inteira com seu poder, mas após imaginar o resultado, acaba construindo uma casa grande em pouco tempo, deixando todos ao redor impressionados com sua habilidade. Assim termina o segundo episódio. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Nos vemos na próxima semana com esse mesmo anime. Até mais! Logo depois, todos acabam ficando extremamente admirados com a habilidade de criação demonstrada. Van gosta bastante desse talento que possui, porém acredita que a magia ofensiva, capaz de proteger o território, talvez seja a melhor escolha. Para ele, ter esse tipo de poder é importante justamente por precisar defender o seu povo. Mesmo assim, as pessoas pedem para que ele não pense dessa forma, afirmando que preferem viver nas terras do garoto do que sob o domínio de Jalpa. Nesse momento, o mordomo surge e comenta que Van não está errado. Ainda assim, ele ressalta que o o povo realmente deseja é um senhor capaz de melhorar suas vidas. Por isso, não existe ninguém mais adequado para isso do que o próprio Van. Dan concorda com essas palavras, dizendo que jamais imaginou que o garoto fosse capaz de construir uma casa com tamanha rapidez. Os aventureiros também ficam surpresos com a força de Van, pois percebem que o poder dele supera em muito a magia de produção comum feita em larga escala. Van apenas pede que todos tragam madeira, explicando que, se fizerem isso, ele poderá criar casas para eles também. Com isso, ambos começam a se sentir motivados, ansiosos para construir suas próprias casas o quanto antes. De repente, os moradores do vilarejo perguntam se Van também conseguiria fazer casas para todos eles, caso fornecessem a madeira necessária. Eles explicam que o vento entra pelas paredes e que há muitas goteiras quando chove. Van entende que isso exigirá bastante tempo e será muito cansativo, mas sabe que precisa fazer isso pelo seu povo, já que as casas estão praticamente desmoronando. Assim, ele decide começar uma grande mudança na vida da vila. O garoto resolve que irá construir uma casa para cada família. Van acredita que, se sua magia de produção puder deixar todos felizes, então esse é o caminho certo a seguir. Após algum tempo, ele já está construindo novas casas por todo o vilarejo e reformando aquelas que ainda tinham alguma salvação. Algumas estavam em estado terrível, mas mesmo assim, Van consegue deixá-las com aparência de novas. Depois disso, todos ficam impressionados com os poderes mágicos do garoto. Van explica que tudo aquilo é apenas conhecimento básico. Ele comenta que as casas foram organizadas em grupos de 4, com ruas largas dispostas em formato de grade. As moradias das famílias foram feitas de forma padronizada, para que não houvesse diferenças entre elas. Isso é suficiente por enquanto, mas ele diz que, no futuro, quando conseguir pedras de melhor qualidade, pretende reconstruir cada casa novamente. Os moradores ficam muito felizes com essas melhorias. Além disso, Van também constrói uma casa de banho simples ao lado de sua mansão. Ele apenas queria tomar um banho tranquilo, mas se alegra ao perceber que todos gostaram da ideia. A construção foi fácil. Pediu para Pluriel usar magia de água para encher a banheira e para Kamsin aquecer a água com fogo e lenha. As garotas sugerem que Van tome banho junto com elas, mas o garoto fica envergonhado e prefere recusar. Ao entrarem, elas ficam encantadas com o local. Uma aventureira comenta que nunca imaginou que Van trataria os moradores com tanto conforto. A criada dele afirma que Van é um nobre incrível e que poderia listar suas qualidades sem nem precisar pensar. Depois disso, chega a vez de Van e de seu amigo tomarem banho. Durante o momento, Van percebe que o garoto já está desenvolvendo músculos e acaba sentindo um pouco de inveja. O amigo responde que, comparado a Dee, isso ainda não é nada. Van comenta que, perto de Dee, todo mundo parece fraco. De repente, um homem aparece perguntando se foi chamado. Van tenta sair, mas ele pede que espere, dizendo que irão tomar banho juntos. Após um banho relaxante, Van decide dormir cedo para conseguir trabalhar novamente no dia seguinte. Ao amanhecer, Van se levanta e, junto com os cavaleiros, começa a criar um fosso. Ele decide que o local servirá tanto para banho quanto como fonte de água potável. Para isso, utiliza sua espada, que perfura dezenas de metros de uma só vez.
Dee, Kamsin e os outros começam a cavar manualmente, enquanto Van segue atrás reforçando o solo e as paredes. Van percebe que Dee continua trabalhando rindo, cheio de energia, e fica curioso para saber o motivo. Espada também se pergunta isso, já que Dee está perto dos 40 anos e ainda demonstra tanta disposição. Van entende que o trabalho pode ser divertido, pois estão ajudando as pessoas e, com isso, podem atrair comerciantes para a vila no futuro, algo essencial para uma vida confortável. À tarde, Van acha melhor interromper o trabalho, mas Dee prefere continuar, já que estão quase chegando à vila. Van pede para que Dee observe seus ajudantes, pois muitos estão exaustos. Dee acreditava que havia criado um bom método de treinamento, mas acaba sendo alertado de que exagerar assim não é uma boa ideia. Van fica assustado ao perceber que Dee ainda tem muita energia sobrando. No dia seguinte, após bastante esforço, finalmente conseguem concluir tudo em poucos dias. Van pede para a Espada abrir a passagem, e quando isso acontece, todos ficam impressionados com o resultado. Ninguém imaginava que ficaria tão bom. Os moradores se alegram, pois agora há bastante água na vila, embora exista a preocupação de que, se chover demais, o nível suba e cause uma inundação. Van sugere construir um lago atrás da vila, e Espada concorda, dizendo que ele poderá servir como reservatório em tempos de seca. Depois de algum tempo, conseguem fazer isso com facilidade. O velho fica muito satisfeito, pois graças a Van não será mais necessário ir até o rio buscar água. Van também se sente feliz por finalmente ter água abundante na vila. No dia seguinte, ele consegue melhorar a muralha, unindo terra e pedra para torná-la tão resistente quanto o concreto. Todos ficam aliviados, pois mesmo que ladrões apareçam, estarão protegidos. Van decide reforçar ainda mais a segurança e constrói uma balista simples. Com um escudo à frente, ela pode bloquear ataques enquanto permite revidar com flechas. As pessoas ficam impressionadas ao perceber que a magia de Van pode criar praticamente qualquer coisa. Ele sabe que a vila é pequena, mas agora está muito melhor do que antes. Espada também se sente mais tranquilo, pois ladrões comuns não conseguirão invadir o local. Dee comenta que, se Jalpa tivesse visto esse poder antes, a família dos marqueses teria crescido muito com Van como senhor ou assistente. Espada pede para que ele não diga isso, lembrando que o chefe da família sempre valorizou mais o poder de combate. Dee responde que o poder de Van é mais do que suficiente para lutar, talvez até maior que o de qualquer outro. Espada diz para ele não exagerar, pois a força de Van não é voltada para ataques diretos. Dee explica que uma guerra não se resume apenas a atacar, mas também envolve estratégia. Van encerra a discussão dizendo que não adianta ficar comparando talentos, pois cada um deve fazer o melhor com aquilo que possui. Logo depois, a barriga do garoto ronca, e sua criada decide preparar uma boa refeição. Ao chegarem em casa, ela comenta que não há muitas coisas para fazer. Espada então explica que não adianta focar apenas na proteção da vila se ela não tiver uma fonte de renda fixa. Atualmente, só aparece um vendedor ambulante uma vez por mês, quando muito, e quase não há comércio com o mundo exterior. Van acredita que isso seja suficiente, já que consegue criar móveis com sua magia e viver do que produzem nas plantações. Espada rebate, dizendo que, assim, não será possível fazer os doces que Van tanto gosta. O garoto fica irritado com isso e decide que fará algo para vender na vila. Ao sair para fora, Van começa a procurar ideias e recursos que possam ser usados para desenvolver o local. De repente, um dos aventureiros surge contando que havia comprado um escudo. Porém, ao tocar nele apenas de leve com uma espada de madeira, o objeto acabou se partindo ao meio. Mesmo assim, usando seu poder, Van consegue reforçá-lo e torná-lo ainda mais resistente do que antes. Logo depois, o mesmo aventureiro pergunta a Van se ele teria interesse em comprar minérios, explicando que naquela floresta, possivelmente por estar aos pés das montanhas de Wolfsburg, existem muitas feras mágicas poderosas. Talvez por causa disso, seja possível coletar minérios raros sem a necessidade de subir até as montanhas. Eles encontraram ferro, além de cobre, prata e até um pouco de ouro. Para a surpresa de todos, também conseguiram achar mitril. Van fica admirado por terem encontrado esse tipo de minério naquela região e pergunta por que o local nunca havia sido explorado antes. O aventureiro responde que o lugar é distante e que, para pessoas de fora, não parece valer a pena se arriscar ali. Ele imagina que as únicas explorações feitas anteriormente foram realizadas pelos cavaleiros.
Com isso, Van percebe que pode haver muitos outros recursos ao redor da vila. Curioso, ele pergunta se pode usar um pouco do ferro encontrado. Ao receber permissão, consegue purificá-lo com facilidade. Todos ficam impressionados e perguntam se ele seria capaz de forjar uma espada. Após se concentrar, Van cria uma sem dificuldades, deixando todos animados, que logo começam a perguntar se ele também poderia fazer algo para eles. Nesse momento, Espada aparece no local e, ao perceber que encontraram Mithril, comenta que é extremamente raro achar esse minério em uma floresta. Ele diz que isso só seria comum se houvesse uma masmorra por perto. O aventureiro pergunta se existe alguma masmorra naquela região, mas Espada responde que não sabe. Ele explica que, caso exista uma masmorra próxima, a situação mudaria completamente. Muitas pessoas passariam a circular pela vila, assim como mercadorias. Van entende que, se encontrarem uma masmorra, a importância do vilarejo aumentará de forma significativa. Masmorras são consideradas verdadeiros tesouros nacionais, repletas de recursos valiosos como roupas, joias e outros itens raros. Normalmente, quando uma guilda recebe a notícia da descoberta de uma nova masmorra, uma regra determina que filiais sejam abertas em cidades e vilas próximas. Mesmo assim, Van sabe que, no momento, a vila não teria condições de abrigar tantos aventureiros. Espada concorda, dizendo que não seriam apenas aventureiros que apareceriam, mas também mercadores e até guerreiros. Além disso, Van entende que países vizinhos poderiam tentar atacar a região em busca de lucro. Por isso, eles concluem que o melhor é expandir a vila o quanto antes. Se isso for feito rapidamente, ninguém da família de Van conseguirá interferir. Assim, decidem que não é uma boa ideia procurar uma masmorra por enquanto. Ao voltar para casa, Van recebe a notícia de que lagartos blindados estão se aproximando da vila. O garoto imediatamente ordena que levantem o portão. Em seguida, pede a ajuda de todos para proteger o local e manter a vila de pé. Com isso, chega ao fim mais um episódio. Espero que todos tenham gostado, e se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal para mais conteúdos como este. Tchau!